o aluguel de uma casa passou de R$ 1.200 para R$ 1.500. Qual foi a porcentagem de aumento do aluguel? Então a gente tem uma situação em que o aluguel era 1.200 e passou a 1.500. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é calcular o valor do aumento. Quanto é que foi o valor do aumento? Ora, passou de 1.200 para 1.500, então vamos subtrair, né? 1.500 menos 1.200. 1.500 menos 1.200 é muito fácil, dá para fazer de cabeça. R$300 foi o valor do aumento. Esse valor aqui está em real, não está em porcentagem. A gente quer o que? A porcentagem de aumento. E é porcentagem em relação ao que? R$300, porcentagem em relação ao que? Em relação ao valor original, né? Eu quero saber a porcentagem de aumento em relação ao valor original, tá? E a gente vai resolver da seguinte forma. A gente tem várias formas de resolver. Eu vou resolver aqui com você com regra de 3, uma das formas mais simples e mais práticas para a gente resolver esse tipo de situação. Então vamos lá, a gente está querendo calcular então R$300 em relação a 1.200, quantos por cento ele representa, né? Então a gente vai fazer assim, ó, 1.200 representa 100%, tá? 1.200 representa 100%. R$300 vão representar quantos por cento? Ou seja, x%. A gente vai encontrar o resultado em porcentagem, tá? Então, montamos aqui a nossa regra de 3. Ela é diretamente proporcional, né? Porque se eu aumentar esse valor aqui de 300, por exemplo, o aumento em vez de ser 300 fosse 400, eu iria aumentar também essa porcentagem. Então, é diretamente proporcional, tá? E a gente resolve de forma direta aqui. A gente pode fazer o seguinte, a gente pode fazer a multiplicação cruzada. A gente vai multiplicar 1.200 vezes x é igual a 300 vezes 100, tá bom? Regra de 3, 1.200 x é igual a 300 vezes 100. E agora, professor, o que você faz? Vamos isolar o x, vamos passar esse 1.200 para o outro lado da igualdade. Ele está multiplicando esse x, ele vai passar dividindo. Então, x vai ser igual a 300 vezes 100 dividido por 1.200, tá bom? Agora a gente pode fazer o seguinte, a gente pode simplificar aqui. Esse zero a gente pode cortar com esse zero e esse zero com esse zero. E aí a gente vai ter o seguinte, vamos aqui passar para esse outro lado, a gente vai ter o seguinte, x é igual a 300 vezes 1, dá 300, dividido por 12, né? Dividido por 12. Quanto é que dá 300 dividido por 12? Vamos resolver aqui. Digamos que a gente esteja numa prova ou num concurso e não tenhamos disponível aqui uma calculadora. Vamos fazer aqui no braço mesmo. 300 dividido por 12. Uma divisão simples, né? 3 não dá para dividir por 12, mas 30 dá. 30 dividido por 12, 2, porque 2 vezes 12 dá 24, né? 30 menos 24 sobra 6. E agora a gente vai descer esse outro zero. 60. 60 dividido por 12 dá quanto? Dá 5, porque 5 vezes 12 dá quanto? Dá 60. Resta o quê? 0. Então, 300 dividido por 12 vai dar quanto? Dá 25. Qual foi a unidade de medida que a gente utilizou aqui? Foi porcentagem, x%. Então, x é igual a 25%. 25% de quê? 25% de aumento, tá? Então, a gente tem um aumento percentual aqui de 1.200 para 1.500 de 25%, né? Então, a resposta correta seria o que? A letra B. Só dá para resolver de outra forma? Dá sim, existem outras formas. Eu poderia até resolver de forma direta aqui, olha. Eu poderia dividir já direto esse 300 pelo 1.200, já fazer o cálculo sem fazer essa regra de 3. Eu fiz aqui para ficar bem claro para você como é que faz em outras situações, né?
a gente poderia já ir direto, olha aqui, ó, essa porcentagem a gente poderia dividir direto 300 dividido por 1.200, tá? 300 dividido por 1.200 vai dar quanto? Vai dar 0,25. Aí você pode fazer aí na calculadora ou no braço mesmo. Só que aqui a gente teria que multiplicar por 100 para transformar em porcentagem. 0,25 vezes 100 dá 25%, daria o mesmo resultado, tá? Você resolveu de uma outra forma? Coloca aqui na parte de comentários para a gente saber. Compartilha aqui com os colegas, tá certo? Professor, e se fosse porcentagem de desconto ou desconto percentual? Veja esse outro vídeo que eu estou colocando aqui para você na tela, que a gente tem uma outra situação, só que a situação inversa é essa. Se você não for inscrito aqui no canal, se inscreva e clique no sininho para você acompanhar os próximos vídeos. E não esquece de deixar o seu like, tá bom? Bons estudos e até a próxima.